Fala, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Santos, como sempre, né? Pessoal, na humildade, deixa eu pedir pra você. Eu sei que o time da gente não tá bem, eu sei que o time empatou, mas se entrar no vídeo, tenta ficar um pouquinho, porque eu entendo que o time empatou, perdeu, empatou, né? Mas quando perde, se não for, não assiste, porque aí a galera clica e aí assiste só um pinguinho, aí, como o canal está começando, aí o YouTube vai o canal lá pra baixo, entendeu? Tenta ficar um pouquinho, senão, só pra ajudar o irmãozinho aqui, que traz notícia todo dia fresquinha pra vocês. Vamos ver aqui o trechozinho do jogo aberto aqui, né? Viu que o Edu Dracena falou sobre o jogo do Santos. Vamos ver também mais lances, né? Mais notícias aqui do Gazeta Esportiva. Fiz um mix de notícia para vocês, beleza? Saiu agorinha, então vamos ao vídeo. Opção técnica, não física, para não estar na seleção nesse momento. Ele é inteligente demais, o Neymar, né? Não é à toa que chegou onde ele chegou, com a força que ele chegou. Ele sabe que ele é importante para a seleção, mas ele também. Eu acho que é legal ele rever esses conceitos. Ele está fazendo isso. Viu que ele não foi convocado, porque a estrela da companhia é o Ancelotti, né, menina? E é A mesmo. estrela da companhia é E o homem. hoje, quem é que manda mesmo no Brasil é o treinador. É o treinador, é a estrela da companhia. Agora, o Neymar, se ele cismar de jogar bola, ele tá na seleção de novo. Se ele cismar, porque ele é o cara Ele não fora precisa de ser série. testado, ele tem que estar pronto e quando chegar a Copa do Mundo ou isso aí. perto da Copa, se isso aí. apresentar como a gente conhece o Neymar. Esse é o objetivo. Agora depende dele também. É isso aí, com a força dele a gente vai conseguir alguma coisa. Fora isso, é aplaudir essas atitudes dele aí, dentro de campo também, brigou com o juiz. Neymar, bebendo, calma, bebendo. Mas agora o Santos tem treinador e pode brigar aí, brigou de igual para igual com um time que é muito forte, que é muito bem treinado pelo Renatão aí. Edu, você está preocupado ainda com o Santos? Acha que a situação é difícil? Estreia do Vojvoda, um empate contra uma equipe cascuda, que é o Fluminense. Renato, é claro que quando você contrata um treinador de postura, você viu já na beira do campo a postura do cara cobrando, exigindo dos seus atletas. Isso com certeza vai ser transmitido dentro do campo. E é claro, foi muito cedo ainda para a gente ver uma melhora assim absurda, mas eu já vejo pontos positivos. Primeiro, o Santos não tomou gol. Acho que fazia muitas rodadas que o Santos estava tomando gol, então pelo menos já está arrumando a casinha ali. Então agora ele vai ter esses dias para treinar. Tomara que ele consiga evoluir o mais rápido possível, até porque o Santos precisa sair daquela zona de confusão ali, perto da zona de rebaixamento. Então eu vejo assim, já vê na minha opinião, um esquema tático que eu gosto, deixar o Neymar livre, para ele jogar na direita, na esquerda, no ataque. Então isso acaba também influenciando dentro do campo perante os atletas. Então gostei, um resultado, claro, não foi bom na Vila Belmiro, precisava da vitória, mas devido à circunstância, pegando um Fluminense que já tem um time pronto, que já tem um time preparado, eu acho que valeu sim. E ele reclama muito porque ele sofre a falta, depois ele até postou uma foto bastante machucado, só que ele vai para cima do Wilton Pereira Sampaio, reclama a ponto de que continua falando, o árbitro faz aquele gesto de que, opa, passou do limite, dá o cartão amarelo, ele não sossega e poderia ter flertado também com o vermelho ali, Cicinho. Ele correu o risco, né, Renato? Ele correu o risco, então o árbitro também teve sangue frio ali. E assim, é um momento da partida que o jogador, por ele sentir o toque, né? Ele sentia a questão da pancada, ele acha que foi algo assim na maldade, mas não foi. Se você vê no lance, você vê que o Thiago ali já chega e Thiago Santos, né? Já chega apoiando o pé e, infelizmente, pegou a perna dele. Depois, quando o cara esfria a cabeça e olha o lance, ele vai ver que não foi maldade. Numa dessas, às vezes, até já aconteceu comigo, eu me exaltar com o árbitro e, após a partida, ligar pro árbitro pedindo desculpa pelas palavras. Você já fez isso? Já, com o Paulo César Oliveira. Parabéns, senhor. Oliveira, não. Eu nunca fui um cara que dei trabalho pro árbitro. Mas houve uma situação no Morumbi que ele inverteu contra o Corinthians, né? Tá normal, né? E aí eu achei que era maldade dele e falei algumas coisas pra ele dentro do campo, xingando ele, falando mal. E aí, após a partida, eu tive a oportunidade de falar com ele. Você tava errado, né? Então, tá vendo? Não, tava errado e pedi desculpa pra ele. Pedi desculpa pra ele. Olha, Assim, se muitos seguissem esse exemplo, talvez a arbitragem ficasse mais confortável até para tomar as decisões, para poder exercer o papel, porque muitas vezes pela pressão eu acredito que vários árbitros tomem decisões erradas porque já pensam na sequência, na cobrança. Começa por aqui com o empate do Santos contra o Fluminense, tá na tela.
A Vila Belmiro recebeu na tarde deste domingo o terceiro técnico do Santos em 8 meses de temporada. Juan Pablo Vojvoda é a aposta da vez. E para a estreia dele contra o Fluminense de Renato Gaúcho, Neymar conseguiu se recuperar de um edema na coxa e foi escalado como titular, lá na frente, no chamado falso 9. Expectativas à parte, Santos e Fluminense fizeram um primeiro tempo equilibrado, bem disputado, mas de poucas finalizações ao gol. Guilherme, que ganhou nova oportunidade, até marcou um gol, mas estava impedido no lance e a jogada foi anulada. O Santos melhorou no segundo tempo e quase abriu o placar depois de 2 escanteios. Fábio pegou um chute de Roleiser e também um rebote de Guilherme, que de novo estava impedido. E quando o Renato resolveu colocar Soteldo e Ganso no jogo, claro que os santistas não perdoaram seus ex-jogadores. Vaias que viraram grito de gols 49 minutos. Tiquinho Soares mandou para a rede, mas segundo o VAR, ele estava impedido. Outro gol anulado, esse no finalzinho. Imagina o tamanho da frustração. O placar por 0-0 saiu mais caro para o Santos, que não conseguiu se descolar da zona do rebaixamento. Aliás, nesse Brasileirão, o Peixe só tem 3 vitórias em 10 jogos como mandante. Para tentar mudar esse cenário, Juan Pablo Vojvoda terá pela frente 14 dias de trabalho durante a data FIFA. E até o jogo contra o Galo, lá em Minas Gerais, ele deve poder contar com Lautaro Dias, atacante, também argentino, que está no Cruzeiro e deve reforçar o Santos por empréstimo. Beleza, e o atacante Neymar se irritou bastante com o jogo de ontem e quem explica os motivos é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Qual que foi a razão da bronca do Neymar? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, a bronca do Neymar é que ele acabou tomando um pisão durante o segundo tempo da partida, um lance que ele cai no chão, o juiz dá a falta, só que tem um jogador do Fluminense passando ao lado dele, involuntariamente ali, sem querer, acaba pegando no joelho do Neymar que estava caído de lado no chão. O lance é realmente completamente sem querer, nada demais, nada para VAR, nem a própria comissão técnica do Santos, ninguém pediu VAR no lance. Só que o Neymar ficou muito irritado. Tá aí a imagem para vocês. Ele fez essa postagem porque ele levantou, bateu boca com o Wilton Pereira, o árbitro do jogo, e recebeu mais um cartão amarelo. Ele está voltando de suspensão e já voltou tomando cartão amarelo. E aí ele diz aí na legenda, ó, sei que não posso me irritar e tomar amarelo, mas toda vez é isso. Por mais que seja sem intenção, também é vermelho. Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses. Aí ele está falando do receio dele de que isso vire uma lesão mais grave. Mas assim, convenhamos, dificilmente isso ia virar uma lesão grave. Foi um pisão, que não foi nem um pisão, né? Pegou ali a ponta da chuteira, pegou a trava, acabou arranhando realmente a perna do Neymar. Dificilmente isso ia virar uma lesão mais grave, mas o Neymar ficou muito irritado, correu o risco até de ser expulso do lance, porque depois que ele toma um cartão amarelo, ele chuta a bola para longe. Aí o Ganso, pelo Fluminense, pediu a expulsão do Neymar. O Ganso, que é padrinho do filho do Neymar, eles bateram boca lá, enfim, o Neymar fez essa postagem muito porque todo mundo já ficou, caramba, amarelo, de novo, voltando de suspensão. Pois bem, mas aí depois veio outra postagem nos stories do Neymar, dá uma olhada aí. Neymar fez uma declaração de amor ao Santos, tatuou o símbolo do Santos e com uma frase aí dele falando dele mesmo, abre aspas para ele, as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer, e um símbolo do Santos. Bom, para quem achava que o Neymar não ia ficar até o final do ano, caso o Santos estivesse aí brigando para não cair, tá aí, vai ficar até o final do ano, renovou o contrato até dezembro, tatuou o símbolo do Santos na pele, enfim, olha o Neymar aí nessa oscilação, nessa montanha-russa dele de sentimentos, desperta ódio, desperta alegria, é o Neymar de sempre. Bom, passado esse assunto do Neymar, já vou falar mais sobre ele aqui, só que sobre seleção brasileira. Antes eu quero dar algumas informações. O Santos está muito perto de anunciar o zagueiro Adonis Frias, argentino. Também está muito perto de anunciar o Vitor Hugo, meio-campista que chega por empréstimo junto ao Flamengo e a pedido do Neymar.
Teve ligação do Neymar para o Vitor Hugo não ir para outro time e vir para o Santos. Acompanhou o jogo ontem na Vila Belmiro. É um jogador um meio atacante que vem para reforçar esse time do Santos por empréstimo, assim como o Lautaro, que eu falei aí na passagem do VT do jogo. O Lautaro Dias está no Cruzeiro, também vem para o Santos por empréstimo também. Lembra que eu falei que o Vojvoda tinha acordado ali que o Santos traria pelo menos 3 reforços? Aí, os 3 reforços. Vamos ver se vem mais, mas por enquanto deve ficar nesses 3 reforços mesmo. Agora sim, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, porque aí tem tudo a ver com o Neymar. O Neymar, como vocês sabem, não foi convocado para essa data FIFA e o Ancelotti na convocação disse, não falei com o Neymar, mas ele teve um probleminha lá. E também deixou claro que só vai convocar os jogadores que estiverem 100% fisicamente. Neymar teve um edema na coxa, ficou tratando isso no CT Pelé, mas para ele foi esse o motivo da não convocação. Dá uma olhada. Foi um edema que eu tive, né, no adutor, foi um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para me deixar de fora, para poder recuperar. E, bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo. Acho que não tem nada a ver de condição física, né? É a opinião do treinador. E eu respeito. Já que eu tô de fora, nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos. E aí? Bom, ele falou que é uma opção técnica, né? Não é física. Eu não entendi nada. Não, assim, eu acho que ele fez questão de frisar que ele não foi convocado porque o Ancelotti não quis. Pela tática, é isso? Técnica, ele não tá no nível para ser convocado agora. Foi o que o Neymar quis dizer, foi o que eu senti da declaração do Neymar, né? Que ele falou, não quis me convocar. Mas se não tá no nível aí, não seria física? Não. Não tá com o nível físico da seleção? Não, técnica, ele falou. Não, eu sei, mas aí não seria por questão física? Não tem nada a ver com questão física, questão Entendi. técnica, questão de condição de hoje servir a seleção brasileira, tecnicamente falando. E inclusive o Neymar falou, não foi por questão física, tanto é que eu joguei hoje. Se fosse por problema físico, eu não teria jogado hoje. Não, mas então, o Ancelotti falou uma questão porque clínica. No começo da semana foi divulgado que o Neymar estava com um pequeno edema. Sim. Como ele já não ia jogar o outro jogo do Brasileiro, porque ele estava suspenso contra o Bahia. Ninguém falou nada. Então ninguém falou nada, tocou o barco, deu um edema lá, que não era lesão, era só edema, que é algo mais fácil para recuperar. E ele recuperou tão rapidamente desse edema que ele jogou ontem o jogo inteiro. Até o final, sentiu um pouquinho, saiu mancando, mas nada que preocupe. E ele quis deixar claro. Esse é o detalhe importante para mim. Ele fez questão de dizer que o Ancelotti não o chamou por conta da sua opção técnica. E duas coisas distintas, né? Um jogador nunca tá mal tecnicamente. Primeira coisa, mas não dá tempo de explicar, mas eu vou só parafrasear dizendo o seguinte. Se fosse por questão física, beleza. Né? Até porque tava com edema, ficou parado, não treinou. Mas quando ele fala que eu não fui por questão técnica, é pior ainda. Significa que o Ancelotti está dizendo que o Neymar não é o plano A da seleção para ele. Entendeu? Sim. Esse é o problema. Não é a primeira opção. Não, absolutamente. Quando ele fala parte técnica, e para mim não existe essa palavra parte técnica, isso é parte física. Parte física sim. Parte técnica não. Não. Esse jogador está com deficiência técnica. Como que um bom jogador está com deficiência técnica? Como é que o Neymar pode ter uma deficiência técnica? Quem sabe nunca esquece. Isso que eu estou falando. Então é física. Física, sim. Agora, o Ancelotti, ele deixou bem claro, Xará. Deixou bem claro, Michele, que o Neymar não é prioridade hoje na seleção. Ou ele não se encaixa no esquema do Ancelotti. Então, aí entra no pacote. Aí seria na parte Não é técnica. prioridade da seleção o Neymar hoje. Não é prioridade. Não. Pro Ancelotti, não. Tanto é que o Ancelotti, o Ancelotti é um cara de boa. Ele diz assim, eles podem me ligar a hora que quiser. O Rodrigo já tem meu telefone, o Neymar, não sei se tem, deve ter. Pode me ligar, que eu falo. E outra, o Ancelotti sempre falou que o Neymar não precisa ser testado nunca. Exatamente. Quer dizer, se precisar só convocá-lo para a Copa do Mundo, ele convoca para a Copa do Mundo. Michele, por isso que eu te falo, que o Ancelotti não olhou a parte técnica, olhou a parte física. O Neymar quis falar. E outra, Michele. Aí acho que... E outra, o Fini até me soprou aqui no ouvido. É óbvio isso. O Neymar falando o que ele falou, dando uma declaração dessa, é evidente que agora que a seleção brasileira está se reunindo para jogar as duas partidas, todo mundo só fala dele. vai virar assunto Neymar. O assunto Neymar vai continuar
acontecendo, inclusive, na coletiva do Ancelotti. Você acha que eu vou falar Verdade. com o Ancelotti sobre isso? Vamos falar, É vamos óbvio. perguntar a ele. E falem de mim, né? Falem de mim. Eu tô aqui fora da seleção, mas falem de mim. Vou falar mais do Neymar fora da seleção do que vários jogadores que estão lá na É seleção. mais uma prova, para finalizar, mais uma prova. Eu já sabia disso. É mais uma prova que o treinador tá acima de todos. Tá Ah, acima esse de é todos, grande. é isso aí. E ele... Poxa, com certeza. A gente Pessoal, estamos de volta. Vovó traça planos, né, para a joia do Santos após investir na experiência em estreia. Gosto dos três, né? O Vosvoda falou aí sobre o Robinho Júnior, né? Uma dúvida marcou a estreia de Juan Pablo Vosvoda, né? No Santos, no empate sem gols contra o Fluminense. O treinador apostou na experiência de jogadores como Escobar, Barreal e Tiquinho, né? Soares, ao invés de jovens em ascensão como Souza, né? Gabriel Bontempo e até Robinho Júnior, que teve o nome pedido na Vila Belmiro. Rapaz, o momento do Santos, pessoal, é para jogador cascudo, entendeu? Claro que tem que mesclar. Eu acho que o Vosvoda vai fazer isso. Mas se a gente for olhar o retrospecto, o time do Fortaleza já tinha, na época do Fortaleza, o Vosvoda trabalhava com jogadores mais de idade, né? Que é o caso do Lucero, né? Zé Wellison. Eram jogadores com idade de 30 para cima. Porém, o momento, às vezes, pede jogador mais experiente. A gente tira, por exemplo, o Mirassol. Tem um time muito experiente, né? Time com jogadores de idade já, como é o caso do lateral esquerdo, né? O Reinaldo, o Muralha. São jogadores de mais idades. Porém, eu acho que tem que mesclar, né? E o momento do Santos, com a pressão da briga contra o rebaixamento, e esses meninos jovens, vamos supor, botar os meninos agora, eu acho que também é injusto. Por quê? Não é que estou dizendo que não pode colocar os meninos. Preste atenção. Tem que saber colocar os meninos na hora exata. Vai ter jogos que vai ser bem requisitado. Vai ter jogos que não vai ser. Então, o Vosvoda não pode fazer de cara o que, por exemplo, a torcida pediu, mas ele tem que ter experiência, ele tem a experiência dele e ele vai saber a hora que os meninos vai ter que jogar, né? Então, acho que o Santos, o Vosvoda não pode ser influenciado, entendeu? E ele falou o seguinte, né? Desculpa. Eles vão ter possibilidade, fiquem tranquilos. Já começo a saber o que é o Santos, né? Pois a primeira pergunta é a respeito dos meninos da base, sorriu Vosvoda. Questionado logo no início da entrevista sobre os meninos da Vila. Aquele negócio, né? Os meninos da Vila, tal, entendeu? E menino da Vila pra lá, menino da Vila pra cá. E aí a galera quer saber, né? Se vai ser usado aí o Robinho Júnior, que é muito bom jogador, né? E ele tem uma multa milionária, né, pessoal? E ele falou o seguinte: gosto dos três, Robinho, Souza e Bontempo. Quando o enfrentei, vi que Souza é um jogador muito forte e com muita potência, né? Para fazer ultrapassagem. Sabíamos que vínhamos de uma situação de 2 partidas seguidas, então precisava sustentar a parte defensiva. Falou Vosvoda, né? E sobre o Robinho Júnior, ele falou o seguinte: estou perto dele, né? Bom tempo, pensei no começo da semana para começar. Teve um leve desconforto na semana. Durante a semana vi que o Zé Rafael fez um bom jogo, né? Elogiou aí, né, a situação. E ele falou o seguinte também, completou: eu vou precisar de todos, né? E até o último momento tinha dúvida de Barreal ou Juninho, mas conheço o Barreal e ele executou a falta do gol, né, de Tiquinho, que foi o gol anulado do Tiquinho. Eles responderam bem, analisou aí o Vosvoda. Vosvoda retorna às atividades na tarde desta quarta-feira, né? Após 2 dias de descanso do elenco. O treinador tem como próximo compromisso o duelo contra o Atlético Mineiro, dia 14, na Arena MRV, jogo de volta. No primeiro jogo, o Santos ganhou por 2-0. O Zé Ivaldo fez o gol, fez aquela brincadeira lá com o Hulk, né? Que o Hulk ficou zangado. O comandante santista não contará com meia roleta e suspenso pelo 3º cartão amarelo, né? Cara, e tá aí também, né, pessoal? Neymar influenciou aí, né? A chegada do Vitor Hugo. E agora eu quero saber, será que Vitor Hugo será que o Vitor Hugo, Adonis Frias
né? E agora mais um reforço, né? Que é o atacante que veio do Cruzeiro aí. E será que eles vão ser titular? Vamos aguardar, né? Pra mim, os 3 chegam pra ser titular, cara. Porque são posições que o Santos precisa reforçar. Na minha humilde e sincera opinião. Pessoal, por hoje é só. Se gostou do vídeo, sente o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com familiares, com amigos, beleza? Então, até o próximo vídeo.